ao vivo, direto do plenário. Soares entrou também agora aqui no plenário. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Comigo no meu primeiro ano de atuação aqui no Supremo. Vamos dar início à abertura da 4ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 3ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Carmen Federal. Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h19, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a ata e vou chamar a julgamento o primeiro processo da pauta da reitoria de Sua Excelência, o ministro André Mendonça, a ministra Carmen Lúcia também agora já está aqui, presente. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 7.058. Esse tema corresponde ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Temos aqui inscritos 4 sustentações orais de 15 minutos cada uma. Passo a palavra, então, a Sua Excelência, o ministro André Mendonça, para o relatório. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, minha saudação especial a Vossa Excelência e, a partir de Vossa Excelência, as nossas ministras, ministra Rosa Weber, vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, nossa decana, nossos ministros também, ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Corte, em nome dele, todos os demais ministros que estão presentes. Minha saudação ao doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, também aos advogados que acompanham essa sessão. Eu me dirijo, a partir dessa saudação, ao relatório da... André Mendonça, ministro do STF, em videoconferência. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Novo, em face do artigo 12, inciso 27 da Lei Federal, número 14194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Eis o teor do objeto impugnado. Artigo 12. O projeto de lei orçamentária de 2022, a respectiva lei e os créditos adicionais discriminarão em categorias de programação específicas as dotações destinadas a, inciso 27, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, financiado com recursos da reserva prevista no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 13, no valor correspondente a 25% da soma das dotações para a Justiça Eleitoral para o exercício de 2021 e as constantes do projeto de lei orçamentária para 2022, acrescentado do valor previsto no inciso 1 do artigo 16C da Lei 9504 de 97. Nas razões preambulares, insurge-se contra a rejeição do veto presidencial levado a efeito pelas casas legislativas da União em sessão conjunta relacionadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, notadamente no que diz respeito ao montante de recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu passo a me referir, a partir deste momento, simplesmente como Fundo Eleitoral, para as eleições gerais de 2022. Sustenta-se existir no objeto impugnado inconstitucionalidade formal referente à usurpação de competência da autoridade máxima do Poder Executivo Federal
pois o ato parlamentar resultou em uma majoração superior a 100% do valor originariamente previsto no projeto de PLDO, diz a parte autora na inicial. Neste ponto, ainda que se assumisse como possível criar ad hoc uma fórmula de cálculo para o fundo eleitoral, diretamente em uma lei orçamentária, o que não se defenderá aqui, uma vez que a lei orçamentária se destina a outro fim, esta deveria partir da iniciativa própria do Executivo. Em não sendo este o caso, deve-se declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal que extrapola a competência privativa conferida pela Carta Maior à Presidência da República. Ainda cabe mencionar, diz a inicial, que ao receber o veto do Poder Executivo, seja ele total ou parcial, o projeto de lei aprovado retorna ao Poder Legislativo para nova deliberação, porém sobre o veto em si. Ou seja, não se discute mais o conteúdo do projeto, mas sim os fundamentos do veto, que por apostado, analisando-se as suas razões. Neste caso, a inconstitucionalidade por iniciativa se torna ainda mais robusta e evidente por haver sido duplamente cometida. A primeira foi na aprovação da emenda parlamentar em cuja competência privativa do chefe do Executivo, e a segunda por contrariar o veto do Executivo, que detalha as razões pela qual a norma não poderia ter sido aprovada, renovando-se o ânimo de usurpar tal competência normativa. Portanto, ainda que se concorde que o financiamento público de campanhas é necessário em uma democracia, não se ataca o modelo por meio desta demanda, mas sim a forma como se deu o cálculo para o valor do fundo eleitoral para as eleições de 2022, que escapa da fórmula prevista em lei ordinária vigente e que não pode ser alterada da maneira como o Congresso Nacional procedeu. Sigo eu no relato. Afirma-se ainda que há incompatibilidade do dispositivo ora utilizado com o Plano Plurianual da União para os exercícios de 2020 a 2023, uma vez que inexiste nas diretrizes deste qualquer referência ao financiamento eleitoral de campanha por meio de recursos públicos. Suscita-se afronta por parte do objeto às vedações previstas no artigo 167 do texto constitucional nos seguintes termos. No caso presente, há um aumento expressivo e ad hoc de despesas, sem indicação da fonte de recursos, sem prévia autorização legislativa, que não foi proposta pelo Poder Executivo e que se destina para uma finalidade que não é exatamente coletiva, mas se objetiva custear com recursos públicos interesses eleitorais de somente algumas forças políticas, que são hegemônicas e que, por isso, sentiram-se confiantes para fazer. Há ainda um detalhe que se agrava, diz o autor, que agrava o caso em tela. Esta inovação legislativa que visa o aumento ad hoc do fundo eleitoral foi introduzida via... André Mendonça, ministro do STF. Relator do projeto de lei, com um prazo bastante exíguo para aprovação, conforme cronograma já constante nesta peça, e mesmo o dispositivo atacado, tendo sido objeto de destaque do partido requerente e do Podemos para a sua supressão, ele foi rejeitado, mantendo-se a regra inconstitucional de aumento do fundo. Além disso, essa votação não foi nominal por questões regimentais, o que faz com que se afaste da opinião pública a identidade dos parlamentares que mantiveram a regra no projeto de lei aprovado. MC na ADI 7058, requerente Partido Novo. Na votação para a rejeição do veto, uma vez que esta foi realizada em 17 de dezembro de 2021, somente alguns dias antes do recesso parlamentar regimental. Diante disso, pense que o artigo 1227 da LDO de 2022, aprovado pelo Congresso, violou o princípio da estrita reserva de lei do artigo 167, bem como, por interpretação sistêmica, o artigo 165, artigo 166
166, parágrafo 3º, inciso 1 e parágrafo 4º da Constituição, assim como dos artigos 4º e 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal e 16C da Lei 9504, Lei das Eleições. Aponta-se ter havido desvio de finalidade na utilização de recursos públicos na presente hipótese, em contrariedade à moralidade administrativa a partir da fórmula de cálculo do fundo. Isto porque, diz o autor, assumindo-se que o financiamento público de campanhas foi introduzido no sistema brasileiro como forma de tornar mais igualitária a competição eleitoral, para diminuir a dependência de recursos privados e a troca de favores que havia entre grandes doadores e candidatos ou partidos, bem como ser um investimento na democracia brasileira. Não se pode utilizar um mecanismo lícito para fins ilícitos, quais sejam aumentar discricionariamente o valor do fundo, a fim de que algumas forças políticas, as que possuem poder político suficiente para isso, se sobreponham economicamente a outras e que assim possam ter muito mais chances de vitória nas urnas. Prossegue, então, o autor nesse arrazoado de desvio de finalidade, concluindo que faz-se urgente e necessário eliminar o espaço de discricionariedade que o Congresso Nacional e o Poder Executivo fazem crer que existe no tema do arbitramento do valor referente ao fundo, considerando que esta egrégia corte, no caso Supremo, não julgou a ADI 4650 para que se abrisse espaço para mais desigualdade na competição eleitoral, desta vez custeada com recursos públicos e sob pena de sacrifício de gastos tão importantes como saúde e a educação. Sigo eu. Em 21 de dezembro de 2021, no recesso forense, a presidência deste tribunal reputou que o caso não se enquadraria na hipótese do artigo 13, inciso 8, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, submeti a presente ação direta ao rito do artigo 10 da Lei 9868 de 99, fazendo por despacho subscrito no dia 12 de janeiro de 2022, no qual solicitei às autoridades informantes e opinantes celeridade na desincumbência de suas nobres funções institucionais no corrente feito, independentemente da suspensão de prazos prevista no artigo 5º da Portaria 269 de 2021 do Gabinete do Diretor-Geral do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República aportou aos autos informações subsidiadas pela Consultoria Geral da União, órgão de direção superior da Advocacia Geral da União, e pela Subchefia para Assuntos Jurídicos vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, assim sumariadas respectivamente. Aspas. Ação direta de inconstitucionalidade, número 7058, artigo 12, inciso 27 da LDO de 2022, valor destinado ao fundo eleitoral, exame do conteúdo e do alcance de outro dispositivo infraconstitucional como questão a ensejar juízo negativo de admissibilidade, alegada ofensa à iniciativa do presidente da República, ausência, novo regramento para o fundo, ausência de ofensa a dispositivos constitucionais orçamentários, ausência de ofensa também ao princípio da moralidade. O veto presidencial, como visto a Lures, não se deu por razões jurídico-legais, e assim é importante fixar que o objeto do presente pedido de informações já foi integralmente analisado pela Subchefia para Assuntos Jurídicos, quando da análise do autógrafo, não tendo sido identificado em relação ao dispositivo ora questionado, óbices de índole constitucional. Nesse sentido, cita-se o parecer correspondente da PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que também analisou a sanção na LDO de 2022 de forma justa e precisa, o qual afasta os aspectos alegados na exordial da presente ADI.
Diante do exposto, manifestou-se a AGU e a presidência pela improcedência dos pedidos formulados na exordial. O presidente da Câmara dos Deputados prestou informações nas quais afirmou: 1. A inexistência de usurpação de competência privativa da chefia do Poder Executivo. 2. A inocorrência de incompatibilidade entre o objeto impugnado e a fórmula de cálculo do fundo, previsto na legislação relevante. 3. A improcedência do argumento no sentido de que o dispositivo atacado seria discrepante ao plano plurianual. E 4. A imprestabilidade de retórica, segundo a qual teria havido desvio de finalidade na espécie. Por seu órgão de advocacia, o Senado Federal apresentou subsídios informacionais assim ementados: ADI, Fundo Eleitoral, Lei de Diretrizes Orçamentárias, vício formal e inocorrência, constitucionalidade de emenda parlamentar ao projeto de LDO, mérito, escolha legítima e constitucionalidade. Não se confunde, prossegue a emenda, violação à reserva de iniciativa com o poder de emenda parlamentar, cujos limites são dados pelo artigo 63, inciso 1, e pelo artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição. A norma impugnada não acarreta aumento de despesa, já que eventual elevação do valor do fundo é deduzido do montante reservado às emendas de bancadas estaduais e do DF. O fundo eleitoral não constitui despesa de capital ou continuada, razão pela qual não comporta previsão no plano plurianual, pelo indeferimento da cautelar. O advogado-geral da União, na função de curador da constitucionalidade das leis, opinou pelo indeferimento da medida cautelar com base no artigo 103, parágrafo 3º da Constituição. Diz a ementa de sua manifestação. Financiamento de campanha eleitoral, artigo 12, inciso 27 da Lei 14.194, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Alegada violação à iniciativa privativa do Presidente da República de leis que disponham sobre matéria orçamentária às disposições do plano plurianual e aos princípios da legalidade e da moralidade. Mérito, ausência de fumos boniures. O comando impugnado inserido via emenda parlamentar no PLDO não apresenta vício formal de constitucionalidade, posto que guarda pertinência temática com o projeto original e não enseja o aumento de despesas públicas. Ademais, referida norma não contraria o plano plurianual. O critério de apuração dos valores do fundo está em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação eleitoral, em especial com o artigo 16c da Lei das Eleições. O requerente não logrou demonstrar a alegada arbitrariedade de critérios de distribuição de recursos do fundo, e tampouco que os valores a serem reservados ao mesmo seriam excessivos para o financiamento de campanhas nas eleições gerais de 2022. Necessidade de autocontenção do Poder Judiciário em atenção ao princípio da separação dos poderes. Ausência de perigo in mora, manifestação pelo indeferimento da medida cautelar. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação e na parte conhecida pela improcedência do pedido, em parecer com a seguinte emenda: constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, lei de diretrizes orçamentárias, emendas ao projeto do Poder Executivo, possibilidade, usurpação de competência do Presidente da República, inexistência, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Segue a emenda. É inviável examinar em ação de controle concentrado de constitucionalidade possível afronta de dispositivo legal a outras normas infraconstitucionais precedentes.
desde que respeitados os campos temáticos previstos no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e observada a compatibilidade com o plano plurianual, podem os parlamentares apresentar emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O inciso 27 do artigo 12 da LDO de 2022, que dispõe sobre o fundo, não acarreta aumento de despesas sem prévia autorização legislativa, nem contraria o plano plurianual para o período de 2020 a 2023. Parecer pelo conhecimento parcial da ação e na parte conhecida pela improcedência. Sigo eu. Foram admitidas neste feito, como amici curia, as seguintes entidades: Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Transparência Eleitoral Brasil... André Mendonça, ministro do STF. Livres. Em 10 de fevereiro de 2022, pedi dia para julgamento pelo plenário, nos termos do artigo 21, inciso 10 e 172 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro André Mendonça. E agora eu convido para assumir a tribuna pela parte requerente, Partido Novo, o doutor Paulo Roberto Roque Antônio Cury, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator André Mendonça, saúdo também todos os demais ministros dessa corte, na pessoa do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, procurador-geral da República, Augusto Aras, colegas advogados, amigos que se tentarão aqui como amigos... Paulo Roberto Roque Antônio Cury, advogado. Excelências, aqui um esclarecimento. Embora o Partido Novo ele seja contra o financiamento público de campanha, não é isso que se discute nessa lei. Ministro julga a ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras do cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, MC na DI 7058, requerente Partido Novo. No artigo 12, inciso 27 da LDO de 2022. Então, essa posição, essa questão da constitucionalidade do fundo não está em discussão. O que está em discussão aqui é exatamente se o parlamento poderia ter feito a alteração, como fez, no artigo 12, inciso 27, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, onde determinou que agregou ao financiamento já então existente, no inciso 1º do artigo 16C da Lei 9.504 de 97, 25% a mais de recursos da soma das dotações para a Justiça Eleitoral. Com isso, o valor do fundo saiu de 2.127 milhões de reais para quase 5 bilhões de reais. Inicialmente, Excelência, como defendido, entende o Partido Novo, com todo respeito à manifestação de Vossas Excelências, é que há aqui um manifesto vício de iniciativa e, portanto, uma inconstitucionalidade formal. Porque o artigo 165 da nossa Constituição deixa claro que são leis de iniciativa do Poder Executivo, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. E aqui, então, na verdade, a alteração foi feita numa lei de competência do Executivo, de iniciativa do Executivo. E aqui, há muito tempo, essa Corte já pacificou sobre a possibilidade do controle concentrado em relação às leis orçamentárias. Disse o ministro Gilmar Mendes, em seu curso constitucional, 10ª edição, Saraiva, página 1169. Em boa hora, apreciada em 48, o plenário do STF promoveu a revisão de sua jurisprudência ao conceder medida liminar no sentido de reconhecer que as leis orçamentárias também poderiam ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade no entendimento que o Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis, dos atos normativos, inclusive leis orçamentárias.
Excelências, ao fazer a alteração na lei orçamentária, o então relator Hugo Leal, deputado Hugo Leal, deixou claro o seguinte, abre aspas, quanto à questão do fundo eleitoral que foi debatido aqui, também tratamos garantindo. Vocês sabem que, como em 2020 e 2022, teremos eleições. Então, precisamos colocar na lei de diretriz orçamentária o fundo eleitoral. Assim como colocamos. Da mesma forma, a fonte desse fundo, como foi em 2020, ficou com o recurso das emendas de mancada impositiva. Alteramos apenas essa vinculação. Antes ele tratava de percentual dessas emendas para chegar ao seu valor. Agora o valor do fundo vai chegar baseado também no percentual que será do orçamento da Justiça Eleitoral. Então fica claro aqui que houve uma agregação... Paulo Roberto Roque Antônio Cury, advogado. Do Executivo, portanto, veio uma adição. MC na DI 7058, requerente Partido Novo. O plenário desse Supremo decidiu, com relação a uma lei constitucional, a uma lei do Estado de Santa Catarina, emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada, competência privativa do chefe do Poder Executivo, aumento de despesa sem previsão orçamentária. Excelências, para além disso, o artigo 13 do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele não falava nessa adição, ele não falava nesse aumento de valor. Ele simplesmente remetia lá no parágrafo 4º ao artigo 16C da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97. Para além disso, excelências, deixando claro que houve uma usurpação de competência do Poder Executivo. Quando o Poder Executivo manda o orçamento, o projeto de lei orçamentária anual para o Congresso, lá nas páginas 1114, consta de forma cristalina que o valor destinado ao Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, o chamado Fundão Eleitoral, seria de 2.127 milhões de reais. Consta de forma expressa. Para além disso, Excelência, nós temos aqui, não bastasse essa inconstitucionalidade formal, há também inconstitucionalidade material. O artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, deixa claro que as leis de diretriz orçamentária compreenderão as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre a legislação, sobre as alterações na legislação de legislação tributária. Então, deixa claro aqui, compreenderá as metas e prioridades da administração. Aqui, simplesmente, o parlamento está invertendo e modificando as metas estabelecidas pela administração federal. Vem ainda, excelências, o artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º, e aqui deixa evidente esse vício de constitucionalidade material. Diz claramente o artigo 166. Os projetos de lei relativos aos planos plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso na forma do regimento comum. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual ou aos projetos que o modificam somente poderão ser aprovados caso. Então, admite as emendas, mas de forma excepcionalíssima. 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias. Teria que haver uma compatibilidade com o plano plurianual. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas. Aqui é mandatório. Não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Então, excelências, com todo respeito, o que fez? Nunca foi estabelecido, nunca, em momento algum foi estabelecido no plano plurianual, que era a meta, que era a prioridade da administração pública, do Poder Executivo, o aumento de financiamento do valor do fundo eleitoral. E não é qualquer aumento, sai de 2 bilhões e 100 milhões de reais para quase 5 bilhões de reais. Excelências, e veja mais. Ministro vira a página. Advogado vira a página. Manifestação, nas razões de veto, a presidência da República deixou muito claro que você estaria interferindo nas políticas públicas
que o parlamento estaria interferindo nas políticas públicas, tirando recurso de políticas públicas importantíssimas para a nação. E deixa aqui, abre aspas, desse modo, a proposição legislativa teria impacto negativo sobre a continuidade de investimentos plurianuais, incluídos investimentos em andamento, cujo início tenha sido financiado por emendas de bancada estadual em exercícios anteriores. Estão falando de políticas públicas. Ao invés da emenda... Ministros julgam a ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Conforme deixa claro as razões de veto da Presidência da República. Agora, excelências, se o parlamento, essa casa, a Suprema Corte, por diversas vezes, deixou claro que o parlamento não pode tudo, a maioria parlamentar não pode tudo. É por isso que existem os limites muito claros, constitucionais, estabelecidos. Então, pergunta, excelência, admitida essa situação, onde os parlamentares alteram a forma de cálculo, tiram dinheiro das políticas públicas e saltam de 2 bilhões e 127 milhões para quase 5 bilhões. Eles poderiam ter alterado para 10 bilhões? Para 15 bilhões? Se eles podem fazer essa alteração, eles poderiam ter feito outras, aumentando ainda muito mais o valor. É um precedente perigosíssimo que está dando ao Congresso Nacional, com todo respeito àquela casa, no funcionamento da democracia. Mas a maioria não pode tudo, porque se a maioria puder tudo e não houver um freio, uma contenção a essa maioria, a sociedade estará órfã. É por isso que é preciso a intervenção do Supremo Tribunal Federal, afastando esse vício. E veja, excelências, aqui com todo respeito, teve que tirar dinheiro de políticas públicas, como deixa claro a razão de veto. Olha, políticas públicas vão ser descontinuadas. 48%, nós estamos falando aqui de dinheiro que saiu do orçamento. Nós estamos falando aqui de 700 milhões que saiu do orçamento da educação. Teve que ser cortado. 11 milhões tiveram que ser cortados de onde? Tiveram que ser tirados lá da Fundação Oswaldo Cruz, que faz esse trabalho maravilhoso no combate aí à pandemia, na produção de vacinas. Tirou dinheiro, excelência. Foi tirado 73 milhões da ciência e tecnologia, 35 milhões do meio ambiente. Excelências, e pasmem, no momento que o Brasil todo assiste à tragédia de Petrópolis, porque muitas obras de contenção das encostas que poderiam ser realizadas e não saíram no papel por falta de dinheiro, foram cortados do orçamento 177 milhões de obras de infraestrutura. Com todo o respeito, excelências, nós estamos no Brasil. Esse país não permite que a prioridade seja o gasto da campanha eleitoral. Pode financiar, é uma decisão da sociedade, financiamento público, é uma decisão da sociedade, esse financiamento público. Mas não pode que isso seja feito com abuso, com a inversão das prioridades, usurpando poder do Poder Executivo, competência do Poder Executivo. Num país em que há 30 milhões de famílias que vivem com até um salário mínimo, 14 milhões de desempregados. Um estudo muito bem feito dos professores, de 2 professores do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, deixa claro que o financiamento público hoje no Brasil, ele é um dos maiores do mundo. Supera, inclusive, a Alemanha. A Alemanha vai destinar para o seu financiamento público de campanha, no orçamento dela, 201 milhões de dólares. O Brasil está destinando mais de 3 vezes esse valor, cerca de 750 milhões de dólares. E tudo isso feito, excelências, não bastasse essa imoralidade, tudo isso feito de forma clara ao arrepio da Constituição da República. Então, nesse sentido, com todo respeito à manifestação de vossas excelências, rogo que seja deferida a medida cautelar e, no mérito, seja julgada procedente
essa ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Paulo Roberto Roque. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Que falou pelo Partido Novo e agora falará pelo Amicus Curiae, Transparência Eleitoral Brasil, a doutora Ana Cláudia Santana, que também disporá do tempo regimental de 15 minutos. MC na ADI 7058, requerente Partido Novo. Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor relator ministro André Mendonça, excelentíssimas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, pelas quais eu cumprimento os demais membros da Corte, eminente senhor Procurador-Geral da República, advogadas, advogados, assistentes desse julgamento. A Transparência Eleitoral Brasil é uma organização que trabalha com temas eleitorais... Ana Cláudia Santana, Amicus Curiae. Sendo uma delas referente às boas práticas eleitorais. E é por entender que esse debate se conecta com a saúde da democracia brasileira que estou aqui representando a organização na data de hoje, na qualidade de Amicus Curiae. Desde 2015... Ministros julgam a ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Era preponderantemente privado, com forte dependência das forças políticas, do dinheiro vindo de grandes corporações e pessoas jurídicas. Já em 2017, e diante da escassez de recursos das eleições de 2016, devido à proibição de doações de pessoas jurídicas por essa egrégia corte, o Congresso Nacional decidiu tomar um caminho inédito, inserindo o financiamento público de campanhas, ainda que mantendo o modelo misto, de modo que esse se tornou a principal fonte de recursos dos partidos desde então. Desde logo, é importante frisar, como fez o advogado que me antecedeu, que não há sistemas perfeitos e que fórmulas de outros países podem não funcionar da forma devida por aqui. Contudo, também é necessário localizar bem o debate que trazemos hoje através desta ADI. Não se contesta a adoção do Fundo Especial para o Financiamento de Campanha. O que se contesta é o valor, o montante de recursos públicos que está sendo destinado aos partidos políticos para este fim. O princípio da legalidade, segundo os Zagrebelsky, excelência, parte da supremacia da lei, que não considera o poder de exceção do rei, nem o de sua administração em nome de alguma suposta razão de Estado, ou a não aplicação por parte dos juízes, ou a resistência dos particulares em nome de um direito mais alto, como natural ou tradicional, ou até de direitos especiais, como privilégios locais ou sociais. Nesse sentido, o modelo de financiamento de campanhas no Brasil possui um regramento que deve ser seguido para evitar que exista desequilíbrio nas condições de competição eleitoral. No financiamento público eleitoral, há a intenção de diminuição, aliás, das desigualdades existentes entre as forças políticas, segundo a doutrina de Oscar Sanches Munhoz, sem, contudo, que estas se tornem independentes do Estado e dos recursos públicos, mantendo seus laços com a sociedade e com suas bases sociais, conforme lições de Daniel Zovasky. Na DI 4.650, excelência, muito se debateu sobre os efeitos perniciosos do desequilíbrio do financiamento eleitoral privado, praticamente sem limite, sobre os partidos políticos. Na presente ação, a gente pode trabalhar com a mesma argumentação, porém em sentido oposto. Ao não impor limites aos valores que são endereçados aos partidos via financiamento público, quando estes já se encontram na legislação em vigor, inclusive arbitrados pelos próprios partidos políticos, através de processo legislativo próprio, e que se conectam com o regulamento orçamentário constitucional, que por sua vez serve de freio para a manutenção da ordem das contas públicas, estaremos contribuindo para a dependência dos partidos com os recursos públicos e, eventualmente, criando incentivos para o seu afastamento da sociedade, que já se encontra apática e alijada da classe política. Vejam, excelências, debater o valor do fundo eleitoral vai em sentido oposto ao que se denomina de criminalização da política. O que pode comentar esse discurso é justamente a atuação de sem limites dos poderes da República, sem fiscalização e sem accountability, pois ao aumentar sem critérios previamente estabelecidos os valores do fundo eleitoral,
fora da via adequada para o arbitramento desses critérios e sem estudos técnicos, aliás, prévios, que indiquem a necessidade desse forte aumento de recursos públicos de uma eleição para outra, como é obrigatório que se faça no sistema colombiano, por exemplo, não se verifica o mesmo empenho e correspondente preocupação com a transparência e a fiscalização do uso desses recursos, transferindo, inclusive, o ônus político da limitada fiscalização para a Justiça Eleitoral, que já é pressionada sobre o tema. Uma evidência, aliás, que o valor do fundo eleitoral não seguiu qualquer critério legal, sendo arbitrariamente e discricionariamente estabelecido pelo Congresso Nacional, é de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias consta o valor de 5,7 bilhões de reais. Já na Lei Orçamentária Anual, como foi amplamente noticiado pela mídia e segundo as negociações internas do Parlamento, tanto da Câmara quanto do Senado, o valor oscilou e ele acabou ficando em 4,9 bilhões, que já representa mais que o dobro do valor aplicado nas eleições de 2020, que foi de 2,034 bilhões de reais. Esse quadro demonstra o pouco apreço pelas regras estabelecidas, tanto referente ao fundo eleitoral, quanto aquelas referentes ao orçamento público, quando se está diante da sensação de que vale tudo na política, considerando o quadro atual que será realizado às eleições de 2022. É essa sensação de que tudo pode ser feito é que afasta cada vez mais a sociedade da política brasileira, Excelência. Tal como já aconteceu na Itália, quando os partidos também recebiam enormes valores a título de recursos públicos, mesmo quando a sociedade havia votado em 2 ocasiões, por meio de 2 referêndums, que o financiamento público deveria ser extinto. E que também vem acontecendo atualmente no México, com a forte contestação da sociedade dos altos valores públicos transferidos aos partidos, discurso esse instrumentalizado pela presidência mexicana para deslegitimar a autoridade eleitoral máxima daquele país, justamente envolvendo a autoridade eleitoral para deslegitimá-la. E aqui temos o mesmo exemplo, porém sem a instrumentalização do discurso. É importante haver a participação do Estado nos custeios das campanhas eleitorais, é bom que se diga. Inclusive por ser um tema de interesse público. A democracia custa, fazer política custa, ter partidos fortes e instituições fortes também custa. A organização das eleições também custa. Tudo demanda recursos públicos. No entanto, após 2 eleições com a adoção do fundo eleitoral, que para o seu cálculo foi aplicado exatamente o que consta em lei, não se explica a razão da mudança agora para 2022 e que permitiu, inclusive, esse forte aumento, que nada mais faz do que causar na opinião pública mais cinismo e repulsa à classe política. Contudo, Excelência, estamos em uma corte constitucional e os argumentos devem ser jurídicos, não de opinião pública. Nesse sentido, a mais qualificada doutrina defende que os recursos públicos não podem ser a única fonte de recursos das forças políticas. É o caso de Miguel Ángel Preslo Linera, Roberto Luiz Blanco Valdés, Délia Ferreira Rubio e Pilar del Castillo. Essa também é a posição da jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, que em 2 ocasiões, em 1966 e em 1992, decidiu que os partidos desempenham atividades no âmbito público. Porém, seguem sendo agentes sociais, o que não autoriza que o financiamento público seja pleno, inclusive porque ele nunca será suficiente, devendo, portanto, ser parcial, garantindo, assim, independência às forças políticas e a manutenção de seus laços com a cidadania por meio de doações privadas de pessoas físicas. Aliás, são essas doações, Excelências, que não se veem em absoluto fomentadas no Brasil e que refletem o desencantamento da sociedade com a classe política por meio da sua baixíssima colaboração com as arcas dos partidos para fins eleitorais. Já dentro do marco constitucional brasileiro, poderíamos defender que o abuso do poder econômico vetado pelo parágrafo 9º do artigo 14º da Constituição Federal, embora endereçado às candidaturas, também não pode ser tolerado quando é verificado como uma consequência da forte injeção de recursos a título de financiamento público. Pois este, atualmente, e nas 2 eleições que antecedem 2022, está documentado que foi
concentrado em 1/3 das forças políticas, o que faz com que se produza um desequilíbrio na competição eleitoral, valor esse tão citado no julgamento da ADI 6281, no voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, proferido na semana passada. O abuso do poder econômico pode ser tanto pelo financiamento privado exacerbado, mas não deixa de ser abuso quando é praticado com recurso público. Esses aumentados discricionariamente... Ministros julgam a ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, MC na ADI 7058, requerente Partido Novo. Únicas parlamentares que decidem e estão pressionando por mais recursos para seus próprios benefícios. Tudo isto sem, repito, a contrapartida de mais transparência, de mais fiscalização, ainda mais em se tratando do erário, e mais estruturação da justiça eleitoral para este trabalho, que deve ser protegida de toda essa situação. Reconhece-se o poder do voto e o direito a emendas por parte do Congresso Nacional, como já foi bem mencionado pelo ministro relator. É natural que tais mecanismos incidam na dinâmica parlamentar, inclusive por fazer parte do sistema de freios e contrapesos dos poderes. O que parece não estar incluído, Excelências, dentro desse espectro, é o uso dessas prerrogativas à margem dos critérios legais, desequilibrando a relação executivo-legislativo ao ponto de arriscar o regramento do orçamento público instituído constitucionalmente. O precedente que pode existir é temerário, tanto para esse governo como aos que virão. Para finalizar, Excelências, é necessário ressaltar que não se pleiteia a essa egrégia corte a determinação do valor do fundo eleitoral, mas tão somente que se determine que se sigam as regras orçamentárias de status constitucional e a legislação vigente sobre o tema. Vejam, Excelências, a ADI não defende o final do fundo eleitoral e nem o não uso de recursos públicos nas campanhas eleitorais. O que não se pode tolerar é que exista um aumento discricionário, sem parâmetros, sem estudos prévios, sem regras claras e sem a correspondente transparência e fiscalização, e provavelmente, por ser um aumento que já se mostra incessante, do montante a ser endereçado aos partidos, totalmente à margem das regras orçamentárias e eleitorais existentes, é esse o verdadeiro objeto desta ADI. O Estado de Direito, Excelências, também vem para impor limites aos poderes de Estado. A Constituição também é para isso. É isso que se requer na presente ADI. Muito obrigada pela atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia Santano. E agora eu Ministro Luiz Fux, presidente do STF. E Associação Livres, doutor Irapuã Santana do Nascimento da Silva, que também disporá do tempo regimental de 15 minutos para a sua exposição. MC na ADI 7058, requerente Partido Novo. Eu cumprimento o presidente, ministro Luiz Fux, o ministro relator, ministro André Mendonça, os demais ministros. Também gostaria de cumprimentar o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, os demais colegas que estão aqui sustentando e que também tem uma... Irapuã Santana do Nascimento da Silva, amicus curiae. Acompanhando este julgamento, assim como a sociedade brasileira que tem um interesse singular com relação a este caso. Ministros julgam a ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cujo objetivo é trazer as ideias de liberdade para a sociedade brasileira. A nossa ideia, enquanto associação, é poder contribuir com o debate público e com a saúde da democracia brasileira. Basicamente, ministros, a questão neste processo, conforme a teoria do ministro André Mendonça, começou com a votação e este aumento exacerbado a respeito da quantia do fundo eleitoral, do valor do fundo eleitoral. E no momento em que houve a aprovação feita de modo abrupto, feita de modo quase que instantâneo, em apenas um dia,
a Associação Livres fez uma coalizão entre vários deputados e senadores e, inclusive, ingressou com um mandado de segurança a fim de que pudesse frear essa questão. E aí, após a impetração do mandado de segurança, o presidente da República acabou vetando o aumento do fundo eleitoral, que o aumento acabou sendo derrubado, o veto, né, conforme o nosso colega advogado do Novo demonstrou. E, a partir dessa questão, nós, da Associação Livres, gostaríamos de trazer uma acepção, uma visão filosófica e política e também jurídica, obviamente, a respeito disso, a fim de poder contribuir com o debate e contribuir com o julgamento, né, desse presente caso. Basicamente, o que nós temos de problema, né, o que aconteceu e que acabou gerando essa ADI, foi justamente o que o professor Milton Friedman, o Nobel de Economia, fala a respeito dessas questões no livro que ele escreveu intitulado Livre para Escolher. Ele ali traz que a pessoa, né, as pessoas em geral, elas têm 4 formas diferentes de poder utilizar o próprio dinheiro, né? A primeira forma seria como nós gastamos o nosso dinheiro com nós mesmos. A segunda forma seria quando a gente gasta dinheiro, o nosso dinheiro, com outras pessoas. A terceira forma seria o dinheiro de outras pessoas conosco. E, por fim, quando nós gastamos o dinheiro dos outros com também outras pessoas. Basicamente, quando a gente está falando de fundo eleitoral, a gente está falando do dinheiro do pagador de impostos que está sendo utilizado para a classe política, né? Aqui não está se falando, né, novamente, e vale ratificar, na criminalização da política ou se trata de um caso em que estamos qualificando a questão do fundo eleitoral. Pelo contrário, mas sim de que a forma como a gente entende que os incentivos estão postos, no caso, acabam gerando esse desvirtuamento da conduta do Congresso Nacional, que acabou gerando esse aumento absurdo dentro do fundo eleitoral. E, a partir daí, nós temos também que ressaltar os ensinamentos do grande pensador brasileiro José Guilherme Melchior, que, dentro do seu livro sobre o argumento liberal, ele vai trazer que a ideia da posição liberal, né, a raiz da posição liberal, ela é a desconfiança ante ao poder, né, por conta justamente de poder acontecer uma violência perante a parte que obviamente, mais vulnerável dentro de alguma determinada relação. E, a partir daí, quando a gente fala que é preciso ter um método, um mecanismo de controle a respeito dessa relação que acaba sendo desigual, nós temos justamente surgindo o constitucionalismo, né? Porque a ideia é a gente ter a Constituição trazendo um controle frente ao poder que está ali constituído. E assim nós temos, obviamente, a democratização da cidadania, né? Então, nesse sentido, nós precisamos entender que a democracia e o constitucionalismo, na verdade, ele trata a democracia como um processo, né? E esse processo é justamente do controle do Estado em favor do indivíduo e da sociedade. A partir daí é que nós vemos que, durante o processo legislativo, ocorreu uma série de violações às regras regimentais e também constitucionais. Só para destacar, né, alguns pontos, houve um destaque trazido pelo deputado Tiago Mitrô, que simplesmente foi ignorado pela mesa do Congresso Nacional. Houve também, na verdade, mais de 2.000 destaques
quando da deliberação da discussão do fundo eleitoral, sendo que tudo foi resolvido em apenas um dia, com mais de 500 pessoas para poder deliberar a respeito disso, sendo que a Constituição ela fala expressamente que no processo legislativo é preciso haver deliberação e votação. É simplesmente risível e infelizmente, muito entristecedor, na verdade, nós falarmos sobre uma deliberação com centenas de pessoas dentro de um tema tão importante que simplesmente acabou em um dia tendo, na verdade, uma resistência por boa parte dos seus componentes, né? Então, é dentro disso que nós precisamos analisar o caso concreto para trazer justamente o controle constitucional desse ato que acabou trazendo, no nosso entender, um abuso perante a sociedade brasileira, e é a partir daí que nós entendemos que existe o papel da figura da Corte Constitucional, deste Supremo Tribunal Federal, e aí é até importante nós trazermos a lição do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele fala que a Corte Constitucional, inclusive, tem um viés representativo quando o sistema não consegue captar, né, o anseio social. E é a partir daí que nós temos uma pesquisa que saiu ontem, que foi publicada ontem a respeito disso, mostrando que 86% da população brasileira entende que esse aumento do fundo eleitoral foi um abuso, né? Além disso, 96% da população entendeu também que esse dinheiro deveria ter sido gasto com saúde e educação. Além disso, acharam também um absurdo completo ter, né, o fundo eleitoral reconhecidamente como o maior do mundo, o mais custoso do mundo. E é a partir daí que nós precisamos também, já encaminhando para o final, Excelências, trazendo uma última reflexão, nós precisamos contextualizar todo esse aumento do fundo eleitoral frente à realidade brasileira, né? Estamos em meio a uma pandemia, estamos aqui hoje, né, no plenário de maneira virtual, né, e por conta da pandemia, que já matou quase 650 mil pessoas brasileiras, temos uma inflação de mais ou menos 10%, na verdade mais de 10%, e aí nós chegamos a triplicar o aumento, né, o valor do fundo eleitoral. Nesse sentido, nós entendemos que não existe um argumento jurídico ou moral ou religioso ou minimamente humanitário que a gente possa sustentar o tamanho desse abuso estatal frente à sociedade brasileira, lembrando que as pessoas no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas estão com algum problema alimentar, no sentido de não ter o que comer em algum momento do dia, né? Ou não ter o café da manhã, ou o almoço, ou a janta. Então, justamente dentro desse panorama que nós temos o aumento absurdo do fundo eleitoral. Então, Excelências, eu acho que a ideia nossa aqui hoje é justamente de complementar aquilo que o Partido Novo trouxe e que a Transparência Brasil também trouxe, nesse sentido de entender que houve um abuso completo do Congresso Nacional, no sentido das pessoas que acabaram aprovando esse aumento do fundo eleitoral, ao arrepio das regras constitucionais, por conta de várias violações às regras regimentais e, por consequência, também as regras do processo legislativo constitucional, e, dentro disso, entendemos que cabe ao Supremo Tribunal Federal trazer esse controle diante dessa magnitude do problema para a sociedade brasileira, entendendo que é um problema muito sério que cabe ao Supremo Tribunal Federal trazer essa justiça
para dentro do caso concreto e para o bem da população brasileira. É por isso que nós, da Associação Livres, ratificamos e fortalecemos o pedido da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Novo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Irapô Santana. Agora passo a palavra à Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, para a sua sustentação oral. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. MC na DI 7058, requerente Partido Novo. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente do Supremo Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Ministro Luiz Fux. Cumprimento a eminente ministra Rosa Weber, vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, especialmente o eminente ministro relator, André Mendonça. Cumprimento aos senhores advogados. Ministros julgam a ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Relevante para a nação, seja pelos valores envolvidos, seja pelas questões subjacentes que tangem ao financiamento de campanha eleitoral. Esta ação direta de inconstitucionalidade impugna o inciso 27 do artigo 12 da Lei 14.194 de 2021. É a nossa lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 22. O dispositivo questionado possibilitou o aumento do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, o chamado Fundo Partidário, a ser destinado ao pleito eleitoral de 2022. Alega-se na petição inicial da ação a inconstitucionalidade formal por usurpação da iniciativa legislativa privativa do Presidente da República e a inconstitucionalidade material por violação do artigo 165, parágrafo 2º, 166, parágrafo 3º e 4º e 167, inciso 1 da Constituição Federal, combinados com a lei complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal e com o artigo 16C da Lei Eleitoral. Senhores ministros, veiculou-se na exordial pleito de suspensão cautelar da eficácia normativa do preceito impugnado e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade. Veio o processo a exame para que esse egrégio colegiado examine a possibilidade de concessão da tutela de urgência. Inicialmente, ressalte-se que, embora a jurisprudência dessa Suprema Corte admita ação direta de inconstitucionalidade contra a norma de lei de diretrizes orçamentárias, e é sempre preciso, em se cuidando de controle abstrato, que a causa petente da ação consista na alegada violação da Constituição pela norma impugnada. Ou seja, a causa de pedir nas ações de controle abstrato não pode consistir em suscitada violação de legislação infraconstitucional, mas deve-se mostrar condizente com o único parâmetro de controle admissível no âmbito, vale dizer, da Constituição da República e as normas que, por força desta, integram o conjunto do chamado bloco de constitucionalidade. A ação não há de ser admitida quando postulado o exame de violação de dispositivos infraconstitucionais constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei das Eleições. Ainda neste momento preambular, destaca-se que não se discute na presente ação a constitucionalidade de legislação eleitoral nem o modelo de financiamento de campanhas eleitorais. O financiamento público de campanhas eleitorais é um tema relevante sobre o qual cabem muitos debates, mas aí não se situa o cerne da discussão de que se cuida na espécie. Esta Suprema Corte, na presente assentada, examinará o pleito de concessão de medida cautelar e o tribunal haverá de responder, antes de tudo, se há ou não plausibilidade jurídica na alegação da existência de vício de inconstitucionalidade formal e material. Tendo sido deflagrado por iniciativa do Poder Executivo, o processo legislativo concernente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 22, previa-se no bojo da proposta apresentada ao Poder Legislativo a destinação de 2 bilhões e 100 milhões para o fundo partidário neste ano eleitoral. Todavia,
mercê de emenda parlamentar, houve um aumento considerável em sobredito valor, alcançando-se, pela aplicação da regra impugnada, o valor estimado de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Sobreveio o exercício do poder de veto do chefe do Poder Executivo ao dispositivo objeto da presente ação, mas esse ato político ou de governo não se mostrou definitivo, registrando-se com efeito a sua superação legislativa pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. A petição inicial deduz, primordialmente, a pecha de vício formal, que consistiria no aumento do valor destinado a compor o fundo partidário por força de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada do presidente da República. No exame de cognição sumária, não se vislumbra data vênia a apontada eiva de inconstitucionalidade. Com efeito, o processo formativo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, na qual se encarta o dispositivo impugnado, contou com a iniciativa do chefe do Poder Executivo. Contudo, os membros do Poder Legislativo, exercendo seus direitos de representação política, não se mostram atados à proposta de direito novo, tal como encaminhada ao Parlamento, podendo, conservados os limites constitucionais, dispor sobre o seu conteúdo, especialmente quando se cuida de lei orçamentária, em geral, e no momento sensível de definição institucional dos meios materiais e financeiros de realização de políticas públicas e ações de projetos de interesse coletivo, bem como das despesas que interessam a todos. O projeto de lei referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, conquanto se insira entre os de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo, desde que respeitada a exigência de observância do plano plurianual, pode ser objeto de emenda parlamentar, de que resulte aumento de despesa. A propósito, a redação do artigo 63, inciso 1, da Constituição da República não dá margem a discrepâncias. Com efeito, após prescrever que, abro aspas, que não será admitido aumento de despesa, fecho aspas, em, abro aspas, projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, fecho aspas, tal dispositivo excetua as hipóteses dos parágrafos 3º e 4º do seu artigo 166, ou seja, exatamente os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Basta, assim, em relação às emendas parlamentares ao projeto da LDO, que o seu teor se mostre harmônico com o plano plurianual, não se podendo, data vênia, invocar o artigo 63, inciso 1 da Lei Maior, contra a ressalva nela mesmo prevista. Entretanto, mesmo com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem sempre se imporá a consonância com o plano plurianual, eis que essa exigência se restringe a investimentos cuja execução ultrapassa um exercício financeiro, o que não é o caso da disciplina do montante do fundo partidário, objeto da norma objetada, que, além de não tratar de investimento, limita-se aos gastos temporários da campanha eleitoral. Aparenta-se, por isso, gratuita a invocação da violação do artigo 166, parágrafo 4º da Lei Maior, uma vez que a definição do valor destinado a compor o fundo eleitoral refoge ao universo de regulação do plano plurianual, pois pertine a cada episódio do pleito eleitoral, mostrando-se-lhe restrita. Como esclarecido pelo Senado Federal em sua manifestação processual, o plano plurianual da União para o período de 20 a 23 não dispõe sobre o fundo eleitoral, uma vez que, por disposição constitucional, abro aspas, a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Fecho aspas. Seria preciso afastar princípios de direito financeiro para situar campanhas eleitorais como espécie do gênero programas de duração continuada. Tampouco se pode falar na matéria em despesas de capital, definidas e listadas nos artigos 12 e 13 da Lei 4.320 de 64, recepcionada pela Lei Maior e inconfundíveis com os gastos ali dispostos e visados na instituição do fundo partidário.
quanto à suposta violação do artigo 166, parágrafo 3º e 167, parágrafo 1 da Lei da Constituição, forçoso observar que essas normas constitucionais sequer se destinam à regência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas, evidentemente, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, espécie distinta que com aquela, sabidamente, não se confunde. Textualmente, o preceito do artigo 166, parágrafo 3º, limita a aprovação de emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que a modifiquem, enquanto o artigo 167, inciso 1, veda, abro aspas, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, fecho aspas. Ministros julgam ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. MC na ADI 7058, requerente Partido Novo. Campanhas eleitorais. Revela-se questionável e até mesmo exorbitante. É preciso termos a compreensão de que, do ponto de vista formal, não se afigura para o Ministério Público, nesta sentada, a aventada inconstitucionalidade, restando apenas aspectos pertinentes à eventual inconstitucionalidade material. E aqui eu apresento um novo argumento para efeito de concluir que se esse egrégio Supremo Tribunal Federal entender pela procedência desta ação, que se mantenha dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que integra a cláusula do devido processo legal substancial, que se mantenha, então, o valor inicial de 2 bilhões e 100 milhões, tendo em vista a autonomia política do Poder Legislativo e, evidentemente, nesse aspecto, não objeto de veto pelo Poder Executivo. Outro sim, registro a importância desta ação em curso, tendo em vista que os valores que serão postos à disposição dos partidos poderão acarretar consequências para que a nossa soberania popular sofra algum efeito relevante. Com valores de maior monta, mais difíceis serão aqueles cidadãos que queiram participar da vida política partidária alçar-se a um mandato eletivo, porque não se disporão, provavelmente, das mesmas verbas daqueles que já se encontram ocupando este munus público, este mandato eletivo tão relevante. Para o Ministério Público, é importante registrar que a isonomia de todos os cidadãos na base da pirâmide democrática deve, em princípio e sempre, preservar essa igualdade de todo cidadão e da contribuição e formação do consenso social, que é a base de uma democracia autêntica, de uma democracia que não é meramente procedimental, mas de uma democracia que se assenta na liberdade, na igualdade, na dignidade da pessoa humana e, especialmente, no direito que tem cada cidadão de escolher os seus próprios destinos, escolhendo os políticos que irão pôr em prática as políticas públicas necessárias para o bem-estar de todos. Não é demais registrar que precisamos, neste contexto, lembrar que a renovação do parlamento, a renovação das casas legislativas e do Poder Executivo afiguram-se absolutamente necessárias no ambiente republicano. E o volume de recursos aqui discutidos, sem afrontar a autonomia política da Casa Legislativa no aspecto material, para um montante de 5 bilhões e 700 milhões, representa uma redução da possibilidade de paridade de armas no que toca às urnas, paridade, equilíbrio, isonomia entre cidadãos que detêm mandatos, cidadãos que não detêm mandatos.
e que, candidatos ou não, ficarão em desvantagem evidente por falta de recursos, tendo em vista critérios subjacentes para o compartilhamento das verbas postas à disposição neste certame que se aproxima. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República se manifesta no sentido da improcedência da ação, por falta de plausibilidade jurídica das alegações, de inconstitucionalidade, no sentido de indeferimento do pleito da medida cautelar sob exame. E caso não seja este o entendimento, que, em ordem eventual ou subsidiária, seja mantido o valor de 2 bilhões e 100 milhões para o fundo partidário. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros. Muito obrigado, Sua Excelência. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Doutor Antônio Augusto de Brandão Aras. Minhas senhoras e meus senhores, eu vou passar a palavra ao ministro André Mendonça, não sem antes, esperei que o quórum estivesse completo, não sem antes fazer uma homenagem obrigatória ao professor Cândido Mendes, falecido na última semana. Eu, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de todos os colegas, manifesto profundo pesar desta data, em razão desse falecimento do professor Cândido Mendes de Almeida, que não foi só professor, foi advogado, cientista político, ensaísta, um grande defensor da democracia e membro da Academia Brasileira de Letras. Eu estendo esses nossos sentimentos, compaixão a todos os entes queridos do professor Cândido Mendes, em especial os seus 4 filhos e 5 netos, bem como a doutora Margarete Dalcomo, sua esposa, e grande liderança médica do Brasil, como pneumologista e pesquisadora da Fiocruz e ícone do combate à Covid-19 no nosso país. O professor Cândido Mendes lecionou em instituições de prestígio no Brasil, a PUC, a UERJ, a UPERJ, a FGV e também no exterior, além de ter exercido o cargo de reitor da renomada Universidade Cândido Mendes, a qual eu tive a oportunidade de lecionar, e os meus filhos lá estudaram no curso de Direito. O professor Cândido Mendes foi... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. País da paciência, subcultura e mudança e a razão armada. Por isso que Cândido Mendes será sempre lembrado pelo seu legado como intelectual dedicado e incessante defensor da democratização do acesso à educação e ao ensino de excelência. Afinal, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, as coisas tangíveis tornam-se intangíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas coisas ficarão. Então, essa é a nossa homenagem por dever de ofício ao professor Cândido Mendes de Almeida, que ficará consignado nos anais da história do Supremo Tribunal Federal e um ofício será remetido à família com essa nossa mensagem. Passo agora, então, a palavra à Sua Excelência, o ministro André Mendonça, para o seu voto, já contando com aquela sua manifestação inicial, que, quando atingirmos o horário do intervalo, Sua Excelência aguardará a volta do intervalo para prosseguir na sua manifestação. Então, Vossa Excelência tem a palavra, ministro André Mendonça. MC na DI 7058, requerente Partido Novo. Um ensejo da oportuna manifestação. André Mendonça, ministro do STF. Do professor Cândido Mendes, permita-me também me solidarizar na família e aos amigos do grande professor que nos deixou. Me permitam também saudar os advogados que aqui sustentaram, doutor Paulo Roque, pelo Partido Novo, doutora Ana Cláudia, pela transparência eleitoral,
o doutor Irapuã Santana, pela Associação Livres, logicamente estendendo esse cumprimento ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, que também se pronunciou oralmente da tribuna virtual. Feito isso, senhor presidente, senhores ministros, eu passo ao voto. Ministros julgam a ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Processual da asserção que orienta o juiz constitucional em ação direta. Reputo que a inicial do requerente cumpre os requisitos de admissibilidade, com base nos artigos 3º e 4º da Lei 9868 de 99. Isso porque o legitimado ativo universal em questão fundamentou a impugnação dos dispositivos com razões jurídicas idôneas e indicou explicitamente os paradigmas constitucionais pertinentes, bem como apresentou procuração específica, na qual indicou o diploma questionado e colacionou ao processo os documentos e atos exigidos. Nessa linha, na esteira da instrumentalidade do processo, da primazia da decisão de mérito positivada no artigo 4º do Código de Processo Civil e da singular função de defesa da Constituição, que se reveste o controle abstrato de constitucionalidade, a jurisprudência desta Corte tem primado pelo integral conhecimento das ações objetivas, quando da leitura do inteiro teor da exordial seja viável compreender toda a questão jurídico-constitucional deduzida em juízo. Cito inter alia os precedentes da ADI 2682, de relatoria de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, e a ADI 4261, de Sua Excelência o ministro Aires Brito. Sob as luzes da atual jurisprudência do Supremo, registro ainda a plena cognoscibilidade desta ação direta, ajuizada em face de lei orçamentária de efeitos concretos, com amparo no artigo 102.1a do texto constitucional. A esse respeito, é consabido que o Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos, quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. Esse trecho, ora citado, está na ementa da ADI 4048, de relatoria do nosso decano e ministro Gilmar Mendes. Antes disso, vívidos debates plenários já indicavam a viragem jurisprudencial ocorrida, como se vê na ADI 2925, de relatoria da ministra Ellen Grace, sendo relator para o acórdão o ministro Marco Aurélio. Enfim, a posição doutrinária externada pelo atual ministro decano Gilmar Mendes, ainda em sede de sua própria tese doutoral, terminou por prevalecer na supracitada ADI 4048. Em sua visão, não haveria razão lógico-jurídica para impedir a aferição da legitimidade das leis formais no controle abstrato de normas. Ademais, o Supremo Tribunal Federal estaria diante de controvérsia constitucional suscitada em abstrato. Então, pouco importaria o caráter geral ou específico, concreto ou abstrato, do objeto do processo de constitucionalidade. Dito de forma mais direta, sob a perspectiva da odierna jurisprudência desta Corte, os atributos da generalidade e da abstração somente se fazem necessários no caso de ato normativo que, de alguma maneira, equiparasse com uma lei em sentido formal, pelo menos para fins de abertura da via de controle abstrato de constitucionalidade. Na seara do controle abstrato de leis orçamentárias, a despeito da ontológica vigência temporária desses diplomas, à luz do princípio da periodicidade,
a imperatividade de conferir-se interpretação definitiva a controvérsias financeiras relevantes em defesa da Constituição levou este Supremo Tribunal Federal a relativizar a aplicação de sua jurisprudência quanto à prejudicialidade da ação nos casos de objeto já revogado. Assim, depreende-se que, abre aspas, as singularidades do caso afastam excepcionalmente a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a prejudicialidade da ação, visto que houve impugnação em tempo adequado e a sua inclusão em pauta antes do exaurimento da eficácia da lei temporária impugnada, existindo a possibilidade de haver efeitos em curso. Este trecho, ora citado, está no voto do eminente ministro Dias Toffoli, relator da ADI 4426. Em outras palavras, ainda que a orientação tradicional do Supremo seja pela perda superveniente do objeto, quando se percebe o exaurimento da eficácia da lei temporária, cumpridas as balizas jurisprudenciais fixadas na ADI 4426, a título de desenvolver o direito de defender a Constituição, o colegiado tem admitido conhecer de ações diretas ajuizadas em face de leis orçamentárias já revogadas, que, por sua própria natureza, veiculam efeitos concretos e destinam-se principalmente a estimar receitas e fixar despesas. Por essas razões, considero improcedentes as preliminares processuais levantadas pelo não conhecimento da presente ação direta, haja vista a superabilidade daquelas em prol da efetividade do exercício da jurisdição constitucional, em questão de especial gravidade republicana. Repise-se ainda que todas as irregularidades suscitadas sejam eventualmente sanáveis a partir de diligências processuais. Superada a questão preliminar, passo ao mérito. Ministro André Mendonça, se Vossa Excelência me permite, está ouvindo? Se Vossa Excelência me permite, analisando aqui seu voto... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. A metodologia que Vossa Excelência traçou de início, eu sugeriria que Vossa Excelência esgotasse o item primeiro do seu voto mérito. Ótimo. Então, seguindo na sequência e também a pertinente observação do senhor presidente, eu sigo na análise da primeira análise de mérito posta em discussão. A presente controvérsia versa sobre a constitucionalidade do artigo 12, 27 da LDO para o exercício de 2022. A querela desenrolou-se em função de significativo incremento do montante do PLDO 22, levado a efeito por emenda parlamentar. Porém, esse dispositivo foi vetado pelo presidente da República por razões de interesse público. Conforme aduzido aos autos pela agremiação política referente, no âmbito da sessão conjunta do Congresso Nacional realizado no dia 17 de dezembro do último ano, referido veto presidencial foi rejeitado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. A presente demanda traduz ainda uma grave dissonância republicana no que toca a um dos temas mais importantes da democracia brasileira, qual seja o financiamento público de campanha eleitoral. Na verdade, a divergência entre os mandatários eleitos a respeito do volume de recursos públicos necessários para o desenvolvimento a contento do prélio eleitoral já se manifestara em igual rejeição congressual de veto presidencial à atual redação do artigo 16, inciso 2, da Lei das Eleições. Além disso, desde já importa comparar a diferença. Ministro bebe copo d'água. Os valores aprovados para o fundo eleitoral nos anos de 2018 e 2022. Em 2018, o valor correspondeu a 1,7 bilhão de reais, enquanto em 2022 o valor estimado supera 4,9 bilhões de reais, conforme consta na LOA
ou ainda 5,7 bilhões, conforme se depreende da LDO. Portanto, entre os dois ciclos, há um diferencial com magnitude financeira próxima a 4 bilhões de reais em valores nominais. Isto é, desconsiderada a inflação. Dito de outra forma, ocorreu um aumento de 18 a 22, que pode chegar até 235%. Igualmente, a despeito do fundo eleitoral somente ter sido criado em 2017, o Congresso Nacional, na condição de poder constituinte e reformador, rapidamente escolheu por constitucionalizar a matéria, como se percebe da leitura do artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 3, parte final da emenda constitucional número 107 de 2020 e do artigo 2º da emenda constitucional número 111 de 2021. Por essas três razões, justifica-se a participação do Supremo Tribunal Federal na presente controvérsia constitucional, ainda que imbuída de vultosa significatividade política eleitoral. Isso porque se questiona neste feito aspecto central das regras do jogo democrático. Nesta linha, é por todos conhecida a diretriz jurisprudencial firmada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso United States versus Caroline Products Company, onde consta do escrutínio judicial em referência que essa análise é viável em 3 hipóteses, quais sejam: quando a legislação impugnada, 1, desafia uma proibição constitucional específica; 2, prejudique uma minoria insular a qual esteve em especial estado de sujeição; ou 3, restringe o processo político, inclusive nos âmbitos partidários e eleitorais. Por evidente, o corrente caso amolda-se à terceira hipótese. Logo, mesmo optando-se por uma concepção procedimentalista no campo da interpretação constitucional, em detrimento de uma alternativa mais ativista, a presente controvérsia seria necessariamente conhecida por um tribunal constitucional ou Suprema Corte em uma democracia consolidada, dado que giza uma série de pressupostos democráticos. Recordo a esse propósito o pensamento doutrinário do nosso presidente, ministro Luiz Fux, que assim leciona: no campo da interpretação constitucional, os adeptos de uma leitura procedimentalista defendem, em linhas gerais, posturas menos audaciosas do intérprete ou aplicador da Constituição, isto é, de uma autocontenção judicial, com o propósito de resguardar um amplo espaço para as decisões políticas majoritárias. Para os teóricos procedimentais, uma atuação mais ativa da jurisdição constitucional somente seria legítima no que se refere à defesa dos pressupostos democráticos. Nessas situações, a alcunha de antidemocrática atribuída à jurisdição constitucional não se aplicaria, porquanto as cortes, antes de atentar contra, estariam sim a agir em nome do próprio ideal democrático. O papel do judiciário não é, de acordo com Eli, proceder a escolhas substantivas, identificando um conteúdo de direitos e princípios, pois, como dito, seria a incumbência dos agentes eleitos do povo. Ao revés, a tarefa precípua da jurisdição constitucional consistiria na salvaguarda da rigidez dos procedimentos através dos quais a democracia se desenvolve. Com igual brilhantismo, o ministro Dias Toffoli e a servidora desta casa, Ildegar Alencar, explicaram em aporte doutrinário as hipóteses nas quais a autocontenção da jurisdição constitucional são mais comuns. Fazendo um recorte desses ensinos, dizem os doutrinadores: existem diversas formas pelas quais uma corte pode se eximir de julgar o mérito de determinado caso.
Flávia Daniele Santiago e José Mário Vanderlei realizam um inventário dos mecanismos de exercício da autocontenção pelo Supremo, dividindo em 3 grupos: a autorrestrição material expressa, a autorrestrição formal expressa e a autorrestrição tácita. A autorrestrição material expressa ocorre quando o tribunal se exime de julgar determinado caso por explícito respeito às decisões majoritárias e às funções típicas dos demais poderes da República. Já a autorrestrição formal expressa, por seu turno, se realiza na hipótese de a Corte utilizar argumentos formais para obstar o seguimento de um dado processo, deixando assim de julgar o mérito. Por fim, a autorrestrição tácita ocorre quando a Corte opta por se silenciar sobre o caso, deixando de decidir imediatamente. No entanto, esses mecanismos parecem não estar sendo suficientes para a devida calibração do nível de atuação da Corte, que permanece incumbida de decidir um grande volume de casos. O fato é que o Supremo Tribunal é demandado por diversos atores políticos e sociais e não dispõe de um mecanismo pelo qual possa, qualquer que seja a natureza do processo, de acordo com critérios estabelecidos em lei. Ministros julgam a ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Restringir sua atuação a um nicho de demandas qualificadas. Sigo eu. Este Supremo Tribunal Federal está no presente caso deixando-se instrumentalizar como instância de revisão de mérito de decisões políticas legítimas do Poder Legislativo, nem inclinado a aportar intervenção judicial direta no processo de formulação e execução do orçamento público, em clara invasão das competências constitucionais dos poderes executivo e legislativo, como se pôde ler nas manifestações contidas nos autos. Na verdade, não há via institucional ou jurídica adequada diversa da célere e definitiva pacificação da corrente controvérsia constitucional. Como visto em questão preliminar, a autorrestrição formal expressa demonstra-se pouco defensável no presente caso. Por outro lado, a autorrestrição material expressa revela-se inviável nessa seara, pois o financiamento público eleitoral e o processo legislativo orçamentário são matérias intensivamente reguladas pela Constituição. De fato, é patente uma tendência de significativo acréscimo de normas e textos no altiplano constitucional sobre esses assuntos, muitas vezes acompanhadas de garantias às minorias parlamentares, explicáveis em processos de formação de consenso, indispensáveis para alcançar os votos necessários para a aprovação de um texto. Para ilustrar, cito o artigo 114 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 95 de 16, que possibilita a suspensão da tramitação de uma proposição legislativa a requerimento de 1/5 dos membros da Casa para fins de se aferir a sua compatibilidade com o novo regime fiscal da União. O mesmo é válido para a garantia da execução equitativa das emendas parlamentares impositivas previstas nas emendas constitucionais 100 de 19 e 102 do mesmo ano. Afinal, a miúde, esse tipo de querela de natureza legislativa e orçamentária desembocará em mandato de segurança nesta Corte, não sendo cabível a aplicação da doutrina dos atos interna corporis na espécie. Quanto à autorrestrição tácita, apesar de serem ponderáveis os argumentos de algumas autoridades partícipes da instrução deste feito, que afirmaram a ausência contemporânea de perigo em mora diante da aprovação da Lei Orçamentária Anual para 2022, defendo ser indesejável o eventual demora na estabilização das expectativas sociais e políticas a respeito do presente litígio. Essa somente se alcançará com o posicionamento definitivo e colegiado deste plenário. Tornou-se, assim, uma constante na vida pública nacional
a submissão de divergências da política ordinária, inclusive em temáticas eleitorais e orçamentárias, ao crivo do Supremo, por meio do controle abstrato de constitucionalidade. Eu cito aqui ensinamentos tanto do nosso senhor presidente, ministro Luiz Fux, como do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, a esse respeito. Prosseguindo no meu voto, quanto ao tema e múltiplos outros, acompanha-se com vívido interesse que o desenvolvimento da comissão especial instaurada na Câmara dos Deputados, voltada à reforma do processo constitucional, a qual é presidida pelo ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Contudo, no presente caso e momento, recorrendo novamente às palavras do ministro presidente, desta feita no mandado de segurança, número 32033, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Pleno buscara, na ocasião, promover o controle preventivo de constitucionalidade em relação a projeto de reforma eleitoral, onde se estabeleceu a seguinte premissa: eis o desafio da jurisdição constitucional no Estado democrático de direito, não ir além da sua missão, nem ficar aquém do seu dever. Assentados esses fundamentos de raciocínio que dizem respeito à importância democrática e republicana desta ação direta e a legitimidade constitucional da atuação do Supremo nessa seara, passo ao exame dos argumentos jurídicos apresentados. Senhor presidente, aqui se encerra o primeiro tópico. O segundo tópico tem algumas alíneas. Eu fico à disposição de Vossa Excelência de cumprir aqui o intervalo ou de seguir no item, na linha A do segundo tópico. Fico a critério de Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux, folheia. A linha A, ela é bastante extensa, né? Folheia Então, página. acho que a melhor opção é nós fazermos o intervalo para... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. ...os seus compromissos de audiência e, no retorno, Vossa Excelência prossegue até o final do voto. Está bem assim? O colegiado está de acordo? Então, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, quando, então, voltaremos para a continuidade do voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça.